muito bom estarmos novamente na casa do Senhor. E nós louvamos ao Senhor nosso Deus pelo que Ele tem feito. Hoje é o último dia do mês de setembro. Estaremos entrando amanhã, já no dia, no mês de aniversário da nossa igreja. E a gente tem que parar, pensar, orar e se aperceber. A nossa igreja é aquela menina de 95 anos. É uma menina porque Deus renova todos os dias a sua força, renova a sua saúde, renova a mensagem que é a mesma, inabalável, que está firmada na rocha dos séculos. E nós devemos amar a igreja, porque Cristo morreu pela igreja. Então nós estamos com o coração assim cheios de alegria em vermos assim como está, essa parte toda aqui da frente, né? Está tão bela. E eu creio que tudo foi feito para a glória do nome do Senhor. E nós consagramos ao nosso Deus, não é verdade? Cada coisa que tem aqui na igreja, nós devemos ter cuidado, porque foi consagrado ao Senhor. Um banco, a cadeira, a gente deve cuidar melhor do que a gente cuida da casa da gente. Muito melhor, porque é a casa do Senhor, que foi construído para o louvor da glória de Deus. Deus não habita em templos, é verdade, mas Ele usou esta casa e tem usado para proclamar a sua palavra e falar do seu amor. Então nós louvamos ao Senhor nosso Deus por essa oportunidade tão maravilhosa de estarmos em sua casa. E como é bom estar na casa do Senhor. Eu estava compartilhando ontem com a irmã Rose, dizendo assim, que a gente, quando está em casa, a gente assiste culto pela televisão, a gente, eu não sei se todo mundo, mas eu canto quando eu estou assistindo, independente de ser um culto daqui ou de uma outra igreja. Agora nós estamos tendo transmissão ao vivo, mas antes a gente não tinha, então eu assistia a da primeira igreja batista em Curitiba, do pastor Pascoal Perejini, esqueci, agora não sai o nome, Piragini. E então eu canto junto, eu me oro, levanto, eu sento, eu ajoelho também, mas não é a mesma coisa de quando a gente está todos juntos na grande congregação com os nossos irmãos. E se a gente não sentir isso, é porque a gente não ama, e quem não ama não conhece a Deus. Ele nos fez família, não é verdade? Quando a família ela é grande, o pessoal vai casando e tudo, mas ainda existia antes aquela tradição, dia de domingo, a mãe fazia a comida e vinha os filhos tudinho, neto, filho, e tem alegria maior do que aquela reunião com a grande congregação? Não tem, é muito bom. Então é isso aqui, nós temos as nossas casas, nossas famílias, mas o dia do Senhor, estamos juntos para congregarmos, para contarmos as bênçãos, para a gente orar uns pelos outros, chorar uns com os outros. Como saber da luta, da dificuldade de cada um, se a gente não vem para a casa do Senhor, não é verdade? Que o Senhor possa encher seu coração de amor pela sua igreja, primeira igreja batista em Caruaru. O Senhor trouxe você para cá, esta é a sua igreja, é a sua família, é a sua casa. Que a partir de amanhã possamos começar, quem sabe, não sei, o pastor daqui a pouco ele vai falar sobre a questão do aniversário da igreja, quem sabe começar a campanha, vamos orar todos os dias, tirar alguns minutos para orar pela nossa igreja, pelo aniversário da igreja, pelo pastor que virá pregar, pela última, nós só temos agora mais uma comemoração fora o aniversário da igreja, que é o Condeca. Queridos, o Condeca é para edificar vidas, edificar casamentos, transformar vidas. Deus tem feito maravilhas e eu creio que Ele vai fazer grandes maravilhas esse ano no Condeca, para a honra e glória do nome do Senhor. Então, se você ainda não fez sua inscrição, procure fazer para que você seja abençoado e poder abençoar outros também, para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Nós já oramos, mas eu queria pedir que você baixasse sua cabeça agora e dissesse assim, particularmente para você e Deus: Senhor, fala comigo, revela aquilo que eu estou precisando mudar na minha vida,
Às vezes a gente ouve uma mensagem e a gente diz: ai, que pena que tinha pouca gente, que pena que fulano não veio, que pena que era para tal pessoa. Mas se você está aqui, Deus quer falar ao seu coração. Procure descobrir o que Ele quer falar com você através da palavra nesta manhã. Senhor, estamos com os nossos olhos e ouvidos atentos para ouvir a Tua voz. Se alguma coisa nesta hora está impedindo nossos olhos de Te ver e os nossos ouvidos de Te ouvir, eu peço em nome de Jesus que Tu possas passar do sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo em nossos ouvidos espirituais e em nossos olhos, para que possamos ver a Tua glória e ouvir a Tua voz. É o que eu Te peço e desde já agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Bem, nessa manhã eu quero falar de um tema muito sério, que muitas pessoas caem nesse problema, que é brincando com a tentação. Eu não coloquei hoje slides, não deu tempo, mas eu queria que você estivesse bem atento junto comigo. O que é brincar? Brincando com a tentação. Brincando a gente pode se machucar, brincando a gente pode ferir. E tem muita gente que brinca com a tentação. E nós vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João, capítulo 2, versículo do 15 ao 17. 1 João 2, de 15 a 17. 1 João está encostadinho no Apocalipse, já no finalzinho da sua Bíblia. Não é o Evangelho, mas são as epístolas. A primeira epístola, né, de João, não é o Evangelho de João, é a carta. E eu queria pedir que os irmãos também estivessem ficando com a sua Bíblia aberta. Muitas vezes a Bíblia diz que nós devemos trazer a nossa mente cativa a Cristo. E você pode fazer isso, deixe sua Bíblia aberta, tem caneta na frente do banco, rascunha, você bota alguma coisa que Deus falou com você, para que você não esqueça mais. Diz assim a palavra de Deus: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso é muito sério. Vou ler de novo. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, que em outras versões é concupiscência, é a mesma coisa. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Que o Senhor possa aplicar a sua palavra nos nossos corações. Tem gente que gosta de brincar com perigo. Tem gente que até diz: eu gosto de viver perigosamente. Tem gente que ficou viciado com adrenalina. Aquela adrenalina que é um hormônio, a substância que o nosso organismo joga, e você fica a mil para fugir ou para lutar. E tem gente que fica viciada, é um vício mesmo, se vicia a viver perigosamente. E tem pessoas que brincam, por exemplo, sabe dos perigos do que é uma velocidade altíssima, mas ela brinca com aquilo ali, achando que nunca vai acontecer com ela um acidente. Antigamente o povo tinha uma brincadeira, quem tinha armas de roleta russa, colocava uma bala no cartucho, tinha 6 lugares e a pessoa dava uma rodada e atirava, né? Se a bala não tivesse, tudo bem. E muita gente morreu com esse tipo de brincadeira.
Queridos, tem aquelas pessoas que gostam, por exemplo, de nadar numa praia que tem uma placa lá, perigo tubarão. E uma vez ou outra tem um morrendo, sendo comido por tubarão, porque gosta de viver perigosamente. Praia acidentada, aí a pessoa vai tomar banho, eu sou muito bom nessa praia e tal, não tem problema, morre. E minha mãe me dizia uma coisa que é verdade, é interessante que quem não sabe nadar não morre afogado. Geralmente quem morre afogado é quem sabe nadar, porque confia, acredita. Quem não sabe fica com a água aqui no joelho, né? Porque não sabe, eu não vou. Então não brinca com a tentação, com aquela água. Mas muita gente gosta de brincar com a tentação, mesmo sabendo que o fim pode ser fatal. Ela vai tentando a sorte, mas brincar com a tentação pode trazer sérios problemas. Mas tudo que fazemos na vida, tudo que a gente escolhe tem uma consequência. Tudo. Queridos, tudo na vida tem consequência. E essa consequência, ela pode vir em curto, médio ou a longo prazo, mas ela vem. Tem gente que diz assim: eu faço isso, já estou vivendo até hoje, não tive problema nenhum. Mas você não sabe o futuro. Eu vou falar uma coisa bem simples: a comida. Nós somos templo do Espírito Santo e muitas vezes nós brincamos com aquilo que faz mal, e a gente sabe que faz, mas a gente come. Não é verdade? São coisas pequenininhas, por isso que é para todos nós. Não precisa você brincar somente e dizer: eu não brinco com a tentação, eu não chego nem perto assim de uma mulher, somente da minha. Não é só nesse tipo, todos os tipos de tentação existem na vida, e você deve ter cuidado para não cair em tentação. O que pode realmente acontecer, a tentação diz assim: fique rico, ou diz, satisfaça seus desejos, principalmente nos dias de hoje. Qual o problema de você satisfazer seu desejo? Satisfaça. Não impede, nada impede você. Você pode passar por cima de tudo. Satisfaça seu desejo. Ou às vezes a tentação diz: responda, diga, para que você fale alguma coisa, fira alguém. Às vezes não se humilhe, não se baixe, não se humilhe, não baixe sua cabeça. Quando Jesus Cristo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Isso pode ser uma tentação. Alguns dizem: tenha poder. Ou para outra, a tentação pode ser: divirta-se. Por que você tem que ir para a igreja? Durma. É uma tentação. E tem gente que acha que tem. Isso não é tentação somente para roubar, matar ou adulterar. E pode ser uma tentação também. Você olha para a cama olha para você, você diz: está tão quentinho. O inimigo já sabe da sua fraqueza, bota um sono nos seus olhos, parecido até aquele sono de Pedro, Tiago e João, que Jesus Cristo disse: vigiem uma hora comigo, porque minha alma está profundamente triste. Mas disse que os olhos deles estavam pesados. Que tipo de tentação tem batido na sua porta, na sua vida, e você tem caído, ou você tem brincado com ela? Quando a gente não quer brincar, a gente leva a sério. Eu vou dizer uma coisa: quando você vai trabalhar, amanhã é segunda, você vai estar cansado, mas você vai ter que trabalhar. E o despertador vai tocar e você vai dar um pulo da sua cama. Você vai tomar banho, você vai tomar café e você vai chegar na hora. Você nem quer. Você queria ficar em casa, dormindo mesmo tanto que você dormiu no domingo, mas você vai. Mas no domingo, alguns brincam: eu vou botar uma soneca. Aí o despertador toca uma vez, você dorme mais meia hora. Vou botar mais uma soneca. Você começa a brincar com o seu sono, com a tentação, porque você está colocando uma escala de valores. O que está sendo mais importante para você? O seu trabalho
ô Deus, porque na segunda você chega na hora. Você nunca faltou no trabalho, nunca chegou atrasado, mas na casa de Deus pode. E a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele também vai colher. Então, queridos, brincar com a tentação é ouvir a voz do mundo, é amar o chamado do mundo. Não é o mundo metafísico, né? O mundo criação de Deus, que Deus ama, o mundo pessoas, mas o mundo no sentido de domínio do mal. Que desde que o homem caiu, houve esse domínio do mal. Há um Deus desse século que tem cegado o entendimento, cegado os olhos para que as pessoas não vejam. E é esse mundo que você não pode amar. Esse domínio de Satanás é uma sexualidade desenfreada, o orgulho, as blasfêmias, os vícios, a violência, a desonestidade, a corrupção, a mentira e por aí vai. É um sistema de valores. Esse sistema do mundo que nós não podemos amar. O mundo, ele tem os seus valores, mas os valores do mundo não podem ser iguais aos nossos valores, porque nós estamos no mundo, como Jesus Cristo disse, mas nós não somos do mundo. Então nós não podemos amar o sistema de valores deste mundo, mas precisamos amar os sistemas de valores do reino de Deus. Quando nós obedecemos os nossos instintos, nós não fomos feitos para obedecer só os nossos instintos. Deus colocou instinto em nós para a preservação da vida. Lógico, se você escuta o rugido do leão, o instinto que Deus colocou em você é para fugir. Mas você não pode viver como um animal, qualquer animal, instintivamente. Você tem um espírito, você tem uma alma, você tem algo diferente dos animais que se comunica com Deus e você foi criado para o louvor da glória de Deus. Não podemos ouvir esse sistema do mundo, porque quando obedecemos aos instintos, nós brincamos com a tentação, sem analisarmos as suas consequências. O resultado é que nós nos tornamos vítimas, nos destruímos e também destruímos com essa brincadeira o plano que Deus tem para a nossa vida. Sabe por quê, queridos? A Bíblia diz que Deus tem planos para nós. E que são planos diferentes dos nossos planos. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os sonhos de Deus para a nossa vida são maiores do que os nossos sonhos. A Bíblia nos mostra vários personagens, vários irmãos, várias pessoas que foram tentados. Alguns até brincaram com a tentação. Os que brincaram com ela foram vencidos. Mas os que resistiram, venceram. Por isso que a Bíblia diz: resistir ao diabo. Ele que é o príncipe deste mundo, que governa esse sistema, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia não diz brinque com o diabo, mas diz resista. Podemos nos lembrar de Davi. Davi brincou com a tentação. Davi caiu e ele teve sérias consequências. Mas Deus perdoou. Perdoou. Mas nunca mais a espada saiu da casa de Davi. Se você estudar a história de Davi, você vai ver que tragédia que aconteceu com seus filhos, filhas. Como ele foi perseguido, ele sofreu. O Senhor perdoou, sim, mas as consequências ficam. Se nós colocamos um prego numa madeira e você arranca o prego, o buraco fica ali. Você pode até emassar, mas aquele buraco está preenchido apenas com alguma coisa, mas o buraco ficou. Ele brincou, numa época que ele era para estar com o seu exército em guerra, lá no meio da guerra, ele ficou em casa, dormindo, depois foi passear no alpendre, onde ele não tinha que estar ali, ele estava no lugar errado, na hora errada, ele estava brincando com a tentação, e por isso caiu. E quantas consequências Davi sofreu na sua vida. Nós podemos também lembrar de Sansão.
Eu queria, inclusive, à medida que a gente for estudando esse texto, nós vamos falar um pouquinho sobre Sansão. Porque Sansão é o caso típico daquele que era escolhido, aquele que nasceu de uma forma milagrosa. A sua mãe era estéril. Não é todo mundo que tem um nascimento tão como Sansão. A mãe era estéril. Aparece um anjo para ela e diz: você vai ter um filho. Esse filho vai ser consagrado desde o ventre. Ele vai ser nazireu. Ele não pode tomar vinho, nem bebida fermentada. Ele não pode, o nazireu não podia tocar em cadáver. Ele vai ter os seus cabelos compridos, porque ele nunca vai poder colocar navalha sobre o seu cabelo. E a mulher fica preocupada, ela fica assim, ela tem fé, ela crê, mas ela vai dizer ao marido. O marido diz assim: vamos pedir a Deus que esse anjo apareça de novo, né? Para confirmar, dizer como é que a gente deve agir com esse menino. E o anjo aparece novamente para aquela mulher. Não sei, dá a entender que ela era a mulher mais consagrada, viu? Assim, buscava mais o Senhor, porque o Senhor aparecia para ela. Aí ela disse para o anjo: espera um pouquinho que eu vou lhe chamar meu marido, para o Senhor falar com ele. E lá vem Manoá. Ó Manoá, né? Lá vem ele. E quando ele chega, ele diz tudo, repete, diz como eu falei para ela, da mesma forma. Imagine aqueles pais tementes a Deus. Eles começam a criar aquele menino. E provavelmente ele dizia para o menino: olha meu filho, a gente não passa navalha no seu cabelo. A gente tem que fazer essas tranças e pendurar aqui, porque você é nazireu, você foi consagrado ao Senhor. Quando ele foi crescendo um pouquinho mais, talvez adolescente: por que eu não posso tomar um vinho? Seus pais: você é consagrado ao Senhor, você nasceu com a missão, você nasceu para ser juiz de Israel. Morria alguém, meu filho, você não pode ir, porque você não pode tocar no cadáver, porque você é nazireu. E aquele menino cresceu ouvindo a sua história. Sua mãe, imagine a mãe colocando ele para dormir assim no colo e dizendo: meu filho, mamãe era estéril. Mamãe, olha, não podia ter bebê. E Deus, papai do céu, mandou um anjo falar com mamãe. E ela contava a história para Sansão. Ele cresceu ouvindo sua história. Mas quando Sansão se torna um jovem, um rapaz, o interessante é que na Bíblia, as primeiras palavras que Sansão fala, é lógico que ele falou muita coisa, mas na Bíblia, lá em Juízes, capítulo 14, as primeiras palavras que a Bíblia menciona de Sansão foram: vi uma mulher filisteia em Tímina, consiga essa mulher para ser minha esposa. Olha só, com a primeira palavra que a Bíblia relata de Sansão. Era um homem que brincava com a tentação. Deus o escolheu para ser um nazireu, para ser juiz de Israel. E ele sabia muito bem, pelos seus pais tementes a Deus, senão Deus não teria dado aquele filho para aqueles pais cuidarem. Ele sabia muito bem que o povo de Israel não podia ter aliança com outros povos, que os filisteus eram inimigos do povo de Deus. Mas a primeira palavra de Sansão: vi uma mulher filisteia em Tímina, consiga. Olha o que é que ele diz. Ele não chega para os pais dizendo: pai, eu vi uma mulher, me apaixonei, agora tem um problema, ela é filisteia, e eu queria pedir que o senhor orasse para ver se essa mulher se converte ao Deus de Israel, porque se ela se converter ao Deus de Israel, eu me caso com ela. Mas ele chega a parecer daqueles meninos petulantes, que não aceitam não. Ele bate o pé e diz: consiga ela para minha esposa. E o que a gente vê é que os seus pais eram tão tementes a Deus, que diz: meu filho, será que em todo Israel não tem uma mulher para você ir procurar lá no meio dos filisteus? E ele diz: eu quero é essa. Brincando com a tentação. Ele que era um homem que tinha um chamado, um nascimento lindo, uma história maravilhosa, e que podia ter uma história muito mais maravilhosa ainda se ele tivesse se colocado nas mãos do Senhor totalmente. Quem sabe Deus não tivesse dado uma libertação total dos filisteus de uma vez por todas.
Queridos, voltando novamente para 1 João, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Sansão brincou, e como ele brincou, e dá a entender que ele gostava muito de brincar mesmo, viu? Gostava de enigmas, inventou enigmas para fazer, para pegar o povo filisteu. E era muito do fraco, gostava de brincar com a mulher também, beber, achava que era o fortão, mas toda vez caía. Tinha uma fraqueza por mulher, e não mulher boa. Então nós vemos que Sansão amava o mundo e as coisas que haviam no mundo. Exatamente o que o texto está dizendo aqui: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Sansão era nazireu, ele não podia beber nem vinho, nem bebida fermentada. E quantas vezes nós vemos no texto Sansão bebendo e se embriagando? Já caiu casando com uma mulher de outros povos. E como a Bíblia também diz para nós hoje, quantas moças se engraçam por rapazes que não temem a Deus. Ah, Senhor, se o Senhor não quiser que eu namore com fulano, ou que eu continue, que esse sentimento saia do meu coração, tome vergonha. Você está brincando com a tentação. O sentimento vai ficar, mas você tem que resistir a ele. Se você ama e se esse homem for da vontade de Deus para a sua vida, vai ficar de joelhos e não é dizer: só posso namorar com você se você for crente. Ele quer pegar você, ele vem para cá. Agora nem todo que diz Senhor, Senhor é filho de Deus. Minha mãe dizia: quem quer pegar uma galinha não diz show não, faz cocó, cocó, ainda joga os milhos para ela. Quantos se enganam? E as consequências são terríveis. Sansão brincou. Será que nós estamos brincando? Será que nós também estamos brincando com o mundo e com as coisas que há no mundo? Quando você ama mais o mundo e o que nele há, você não está amando a Deus. Porque amar a Deus, queridos, implica em colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Amar a Deus é colocá-lo acima de todas as coisas. E como tem aquela música muito linda que diz: se não for o primeiro, é pura ilusão. Ele é Deus. Ele não vai aceitar um segundo lugar. Nós não aceitamos. Qual é o homem e a mulher que vai aceitar um relacionamento com alguém que diz assim: olha, eu vou ficar com você, eu gosto de você, mas eu queria lhe dizer uma coisa, que eu gosto também de fulano. Você vai dizer: sai de mim. Nem nós, quanto mais Deus, o Todo-Poderoso. Não é verdade? E quando eu digo amar as coisas do mundo, não são as coisas básicas, um trabalho, a alimentação, uma vida normal, mas é colocar qualquer outra coisa acima de Deus. As coisas desse mundo mais que a missão que Deus nos deu. Muitas vezes a gente ama mais os amigos do que o grande amigo Jesus. Ah, porque meu amigo vai dizer o quê? Ah, eu não tenho coragem de perder meu amigo. Jesus Cristo é muito claro quando ele diz: quem ama ao seu pai, a sua mãe, a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, sua filha, ou qualquer um mais do que a mim, não é digno de mim. Não podemos brincar com Deus. Deus tem um senso de humor, pode conversar com a gente, brincar no sentido de conversar, brincando assim com a gente e tal, mas o Senhor não brinca em relação à sua palavra. Pode passar o céu e a terra, mas sua palavra jamais passará. O que ele disse está dito, não vai mudar. Não colocar Deus em primeiro lugar e a sua vontade está dando para Deus uma declaração:
eu gosto de ti, mas eu não te amo. Será que nós amamos mais um filho do que a Deus? Um marido? Tem gente que deixa Deus por causa de um filho ou do marido. Ou fica chateado com Deus porque Deus não podia fazer assim ou assim e tal. Quem somos nós, amados? Como diz o apóstolo Paulo, quem é o barro pode contender com aquele que fez? Eu não quero ser xícara. Eu não quero essa asa aqui, eu quero essa asa aqui em cima. Nunca um barro fez isso. Como é que nós podemos fazer com o nosso Deus? O nosso Deus é perfeito. Tudo que Ele faz é perfeito e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E Ele diz com todas as letras: não amem o mundo nem o que nele há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós precisamos tomar uma decisão. Josué, quando ele já estava perto de morrer, ele disse assim para o povo: escolham hoje a quem vocês vão servir. Se a Deus, ou os amorreus, ou o Deus dos amorreus, os hebureus, os eus, todos. Ele fala todos aqueles eus. E ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós estamos vivendo dias que precisamos tomar decisões sérias. Nós estamos vendo sinais dos últimos tempos. O Senhor disse que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Você quer estar nesse grupo dos que esfriariam, do que vão se esfriar? Ou você quer estar naquele grupo daquele que ama Deus, que o coloca em primeiro lugar e que faz parte da sua igreja pura, santa, imaculada e sem defeito que Ele vem buscar? Precisamos escolher. Sansão, ele caiu em todas as suas tentações. Glória a Deus, que no final ele se voltou para Deus. E Deus deve ter visto que havia arrependimento no seu coração. E mesmo com seus olhos vazados, ele consegue derrubar aquelas 2 pilastras e diz que morreu todo mundo que estava naquele templo, mais de 5.000 pessoas, mas ele morreu junto. Você quer brincar com a tentação? Não ame o mundo nem as coisas que o mundo há. Você pode dizer: eu não amo o mundo, mas a gente precisa avaliar onde eu estou falhando. Às vezes é você amar mais um trabalho do que a Deus. Você amar mais os seus amigos, mais a televisão, amar mais um filme, ou mais a internet, ou mais o WhatsApp. Porque, queridos, a vida ela é como se fosse uma matemática, é muito simples. Quanto tempo você dá para Deus e quanto tempo você dá para essas coisas? Daí você pode avaliar o seu amor para com Deus. Porque um dia, quando a gente chegar na eternidade e a gente olhar olho no olho, a gente não vai ter desculpa de dizer: Senhor, Ele vai dizer: por que você não lia a palavra? Porque eu não tinha tempo. Ele vai dizer: tu lembra quantas horas você passava na frente do WhatsApp? Quantas horas você passou na internet? Quantas horas você passava na frente da TV e você não estudava a minha palavra? Não tinha comunhão comigo? O versículo 16: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, ou a concupiscência da carne, como tem algumas versões, é a mesma coisa, está ligado ao sentir. A cobiça está ligada ao sentir. Você cobiça aquilo que lhe atrai, não é verdade? Você cobiça aquilo que lhe atrai. E a Bíblia diz que quem ama o mundo, porque o que é que está no mundo? A cobiça da carne, aquilo que lhe atrai, a sua vontade, a cobiça da carne. Sansão, ele caiu nas 3 do versículo 16, nas 3. A cobiça da carne, a sensualidade. E se você disser: não, eu não caio nessa questão da sensualidade, num sexo desenfreado, mas a sua carne, ela às vezes manda em você mais do que o Espírito de Deus que está dentro de você. Vou dar um exemplo bem simples. A sua carne quer dormir,
você diz assim: durma. Amei. A concupiscência da carne. Dormir mais do que aquilo que eu posso. Ou a carne diz assim: eu quero responder. Eu sou assim, eu nasci assim, morri assim, vou morrer assim. Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, quem quiser que me aceite. Cobiça da carne. Você querer fazer o que a sua carne manda. Eu sou assim. A carne é assim, mas quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós precisamos vigiar, porque a carne ela não pode ser mais forte do que o espírito. A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ela é fraca para cair, mas para derrubar ela é forte. Derruba, se você ouvir os apelos da carne, da cobiça da carne. O tipo de diversão. Nós vemos que Sansão, ele começou a usar os enigmas, né? Ele queria pegar, fazer uma pegadinha. E ele que foi, ele que caiu, não é verdade? Então ele colocou todas as outras coisas em primeiro lugar. Ele colocou a diversão, ele colocou a cobiça da sua carne, o tipo de mulher, a mulher que ele queria. Colocou a cobiça da carne em primeiro lugar, antes de Deus. Quem é que manda na sua vida? O espírito que há em você ou a sua carne? Quem é que dita as ordens? Pense, deixe que o Espírito Santo de Deus lhe mostre onde a sua carne ela está dominando mais do que o Espírito. Ainda no versículo 16, a cobiça dos olhos, a ambição, a sede pelo poder, a riqueza não tem problema nenhum. O problema é você botar o coração na riqueza. Abraão era um dos homens mais ricos da terra, da época. Jó era o mais rico da época. O problema não está na riqueza. O problema está em colocar o coração na riqueza. O trabalho acima de Deus. E a gente às vezes esquece de viver uma vida que agrada ao Senhor. Porque quanto mais você se envolve com essas coisas, menos tempo você tem para Deus. É lógico. É matemático. Querer o que não precisa, pelo fato de apenas desejar. Aí a gente diz, dessa aí eu estou livre. E aquele seu celular que está bonzinho, e você viu sua amiga com um celular desse tamanho, porque o diabo ele brinca. O celular começa grande, aí começa a diminuir, fica desse tamanho. Era chique quem tinha celular pequeno, quem tinha grande era ridículo. Aí o povo vai comprando outro, né? Porque se não tiver os bestas para o rico se enriquecer cada vez mais, né? Aí depois ele começa a crescer de novo. Tum. Agora ele já está quase do tamanho de uma telha. Quem tem o maior é melhor. Você só usa ligar o despertador, o WhatsApp e alguma besteirinha a mais. Mas você tem que ter aquele desse tamanho. Cobiça dos olhos. Cobiça dos olhos. Você abre o guarda-roupa, tô sem roupa, misericórdia. Tem que quase que empurrar a porta para fechar. Você não tem a roupa que está passando na televisão do momento. Eu estou sem sapato, nunca mais comprei um sapato. Tem uma centena de pares. Isso é cobiça dos olhos. E pior que as crianças estão ensinadas ou sendo ensinadas a cobiçar também. Fica pedindo aos pais, eu quero aquele brinquedo, eu quero aquele brinquedo, eu quero aquele brinquedo. Está com o quarto cheio de brinquedos. Nós precisamos ensinar para as nossas crianças desde cedo que elas não precisam ter tudo. Nós precisamos ter aquilo que realmente temos a necessidade. A cobiça dos olhos.
Porque eu tenho que me portar assim, eu tenho que fazer assim, porque senão, o que é que vão dizer de mim? E lá no colégio que eu estudo, todo mundo tem, eu não tenho. E os pais ficam se matando por causa da cobiça dos olhos. E também a cobiça dos olhos do pai, porque eu tenho que dar para o meu filho, porque os colegas têm, ele tem que ter também. E não é assim, queridos. Ainda no versículo, a ostentação dos bens está ligada ao orgulho. Querer o lugar de Deus. Tudo começou no Jardim do Éden. E o diabo, ele em algumas coisas ele é criativo, mas ele faz sempre a mesma coisa. Ele tenta sempre do mesmo jeito, o homem. Do mesmo jeito que ele tentou lá no Jardim do Éden, ele tenta hoje. Ele chega para Eva e diz o quê? Ele disse que não era para comer do fruto. Besteira, ele disse isso, que é porque se você comer, você vai ser igual a Deus. Aí ela quer ser igual a Deus. Adão quer ser igual a Deus. Quando nós queremos fazer a nossa vontade acima da de Deus, é porque nós estamos nos colocando no trono da nossa vida como se fosse Deus. Quando eu escolho obedecer a mim mesma, a minha vontade, a vontade de Deus, eu estou colocando a minha carne antes de Deus. Os meus desejos, isso é o orgulho. Sansão não pediu orientação de Deus, ele se uniu ao inimigo. E quantas vezes estamos nos unindo ao inimigo? No falar, no pensar e no agir. Colocamos os dons de Deus de lado. Deus deu a você o dom da intercessão, você não liga de orar. Deus deu a você o dom para você hospedar, para você... tem tantos dons, né, na Bíblia, dons da hospitalidade, dons da misericórdia. Você tem o dom de pregar, o dom de evangelizar. Tantos dons, Deus lhe deu dons e você enterra esses dons porque você está mais preocupado com as coisas deste mundo. É quando a gente não tem compromisso com as coisas de Deus. Porque as minhas coisas são mais importantes do que as de Deus. É o orgulho, a ostentação. Nós não podemos brincar com aquilo que Deus nos deu, porque aquilo que Ele nos deu com responsabilidade. Não podemos esquecer os votos que nós fizemos ao Senhor. Quanta gente peca no dia do culto de ação de graças, o último culto do ano. Senhor, no próximo ano eu vou fazer assim, assim, assim. A Bíblia diz que é melhor que você não faça votos do que você fazer e não cumprir. Se brincamos com a tentação, mais cedo ou mais tarde nós caímos. E pior do que uma boa queda, que queda sempre machuca. É difícil ter uma queda que não machuque. Não é não, irmã Luciene? Pior do que a queda que machuca é a destruição total. O inimigo coloca no nosso caminho aquilo que ele sabe que nós gostamos, da mesma forma que nós almejamos. Da mesma forma o inimigo faz como o esquimó pega um lobo. O esquimó, para pegar um lobo, ele coloca uma faca, ele cobre aquela faca de sangue, aí coloca a faca para congelar, aí fica aquela camada, né, de gelo, ele bota mais uma camada de sangue, bota mais gelo, depois mais uma camada e deixa aquilo ali. O lobo tem um faro e ele coloca a faca enterrada não com a lâmina para baixo, mas com a lâmina para cima. E o lobo, pelo faro, ele percebe o cheiro do sangue, ele começa a lamber. E ele vai lambendo e gostando porque ele sente aquele sangue. Só que daqui a pouco ele já lambeu todo o gelo. E ele começa a engolir o seu próprio sangue. Porque ele não percebe pelo instinto que já está pego. E que a faca está cortando sua língua. E aquela faca lhe mata. Porque o sangue ele perde todo. E ele sôfrego tomando o seu próprio sangue. O diabo faz assim, ele engana, primeiro com aquilo que você gosta,
Ele aparenta, ele mostra para você. Você vem e você começa a brincar, mas só um pouquinho não tem nada. Olha, se eu tenho um problema com certa coisa, melhor que eu fique distante do que ir para perto. Se eu vou mais simples, se eu sei que uma certa comida me faz mal e eu não tenho controle, então é melhor não comer. Aí muita gente diz, mas comer pouquinho não tem problema. O problema não é realmente você comer um salgadinho, você comer um... O problema é porque a gente não para num. É brincar. Amados, como a fábula do homem que socorreu a cobra. A cobra estava lá gelando, pede socorro na fábula e o homem tem pena da cobra que estava se congelando, leva para casa, coloca lá perto da lareira e a cobra começa a descongelar. E quando amanhece o dia ele vai trabalhar e quando ele vem do trabalho ele vem pensando na cobra. Como ela deve estar feliz porque eu dei a vida para ela. Quando eu chegar em casa ela vai brincar comigo, vai enrolar no meu pescoço. Vamos ser tão amigos. E quando ele chega em casa a primeira coisa que a cobra faz é dar o bote. Não brinque com a tentação. Só Jesus quer que nós sejamos verdadeiramente livres. E você pode estar se perguntando, então, Luziane, como vencer a tentação? Vou dizer coisas bem práticas, bem simples. Primeiro, reconheça a sua fraqueza. Se você não reconhecer que tem fraqueza em alguma parte, em alguma área da sua vida, você vai ser todas as vezes destruído. Reconheça onde você tem fraqueza. É no falar? Então, ore, Senhor, bota uma centena de anjos na porta dos meus lábios. Porque Davi pediu um anjo, bota um anjo à porta do meu lábio. Você vai dizer, Senhor, bota 100 anjos na porta dos meus lábios. Se essa é a sua tentação. Mas reconheça a sua fraqueza, para que você possa controlá-la. E não na força do seu braço, mas através da leitura da palavra, através da oração, através do jejum. Algumas tentações a pessoa só consegue mesmo jejuando. Como Jesus Cristo diz, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Então, primeiro tem que reconhecer a fraqueza. Segundo, ter cuidado com os olhos. Onde você investe o seu tempo? Onde você investe o seu tempo? Onde você coloca os seus olhos? É aquilo que vai encher o seu coração. Porque aquilo que o seu coração está cheio, é aquilo que vai sair da sua boca. Então, tenha cuidado onde você coloca os seus olhos, porque você colocou, gravou. Gravou. Você não pode impedir que o passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Você não pode segurar seus olhos passou, você viu, mas você pode segurar a segunda olhada. A primeira não, mas a segunda sim. Se aquilo lhe tentou, não olho mais. Não passo mais por aquele caminho, porque eu amo mais o meu Senhor do que o mundo. Escolher com o que vai se divertir. A Bíblia diz que tem coisas que a gente não deve nem falar sobre elas. E a gente vê, fala e ainda ri. E hoje o WhatsApp é o que mais se vê. Se você pode perceber as brincadeiras, as piadas. A televisão, antigamente um pai podia segurar um filho, saber o que o filho está vendo. Hoje o menino está adiantado, anos-luz na frente do pai. O pai pega inocentemente, coloca lá a internet na mão dele, né, o computador. E ele sabe mexer de cá para lá e lá para cá, e a gente nem sabe fazer como eles. Ele sabe como limpar, como desgravar. Onde está colocando os olhos, escolhendo com o que vai se divertir. Temos que ter cuidado, queridos. Não tem problema assistir um filme, mas que tipo de filme nós estamos assistindo? Se há alguma coisa que você sentado do lado de Jesus, você não assistiria, então não assista, porque Ele está ali do seu lado. Ele prometeu.
Escolha suas amizades. Tenha cuidado com suas amizades. Uma amizade pode lhe abençoar, mas também pode lhe destruir. Escolha uma árvore frutífera para se abrigar. Todo mundo deve ter amigos. É bom ter amigos, um amigo verdadeiro. Mas uma árvore, um amigo que pode lhe ajudar em alguma coisa, que lhe dê sombra, fruto. Você vai escolher espinheiro para ser amigo. Toda vida que você chega perto, só fala em espinhar. Cutucada, aquelas cutucadas, né, em você. Se você não pode influenciar, você se afaste. Eu estava assistindo um filme evangélico essa semana, no YouTube, Uma Vida com Propósito. Uma história verídica, né, de uma menina que ela tomou a decisão ao lado de Jesus. Ela queria muito servir a Jesus. E a história daquela escola que, eu não lembro o ano, entraram 2 rapazes e saíram atirando e matando os alunos e tudo. E ela foi uma das que morreu. Mas ela conseguiu viver uma vida com propósito. E ela ganhou, mesmo depois de morta, muitas vidas para Jesus. E aquela menina, ela começou a andar com os amigos, no meio de lugares que meus amigos bebiam, fumavam, fazia, acontecia. E a mãe disse: minha filha, você não deve andar com esse pessoal. Ela disse: quem mais está em trevas é quem mais precisa de ajuda e de luz. Ele disse: mas se você puder ajudar, o que eu estou vendo é que você não está ajudando, eles é que estão influenciando. Então, se aquilo que você está se divertindo não está edificando a sua vida, deixe, em nome de Jesus. Por último, leve seu compromisso a Deus a sério. Leve seu compromisso a Deus a sério. Nós somos amigos dele se fazemos o que ele manda. Ele foi muito enfático: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando. Muito enfático. É o preto no branco. Se você fizer o que eu mando, você é meu amigo. Então eu pergunto: você quer amizade com Deus ou com o mundo? E ele diz: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo e a sua concupiscência ou a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você vai escolher Deus ou o mundo? Uma coisa eu lhe digo: você não pode servir aos 2 senhores. Você tem que escolher a Deus ou ao mundo. Você não pode viver um pé no mundo, um pé num compromisso com Deus, na igreja, andando com Deus. É um ou é outro. Você vai pender para um lado. Escolha. E eu queria encerrar hoje dizendo como Josué: escolha hoje a quem você quer servir. Se a Deus ou ao mundo e aquilo que no mundo há. Não brinque com Deus. Deus não brinca de ser Deus com você. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Peça agora para o Espírito Santo de Deus lhe mostrar. Não é Luzeni mostrar, porque Luzeni não consegue mostrar nada. Mas peça para o Espírito Santo de Deus lhe mostrar. Fale agora com Deus como Davi falou com ele. Disse: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Pergunte agora para Deus: Senhor, tem alguma área dessa que eu estou falhando? Ou quem sabe eu esteja falhando em todas? Me mostra, porque eu não estou conseguindo ver. Não sei quando Jesus vai voltar, mas também não sei quando Ele vai lhe chamar. Quando Ele vai me chamar. Por isso devemos estar prontos, preparados. Pai, estamos diante da Tua casa, diante da Tua presença, diante do Teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nessa hora eu te peço que Tu estejas a falar aos nossos corações, mostrar, Senhor, as áreas onde nós temos dado um primeiro lugar em nossa vida. Pode ser uma coisa que o mundo nem considera, não acha que tem nenhum problema. Mas para o Senhor tem, porque Tu és justo, Tu és puro, Tu és santo. Ajuda-nos, ó Deus, a viver de tal maneira que possamos agradar o Teu Espírito. Ajuda-nos a viver, Senhor, com a consciência de que precisamos deixar o mundo e as coisas que no mundo há,
Porque nós precisamos, Senhor, guardar, armazenar lá na glória, onde nós estaremos para sempre, eternamente contigo, e não aqui. O mundo jamais vai poder nos levar para ti, mas o Senhor e o teu Espírito que está em nós pode, Senhor amado, nos levar para ti. Por isso que nessa hora eu peço que o teu Espírito faça em nós aquilo que nós não podemos fazer, nem mesmo ver, mas tu podes nos mostrar. É o que eu te peço, Senhor, humildemente, em nome de Jesus. Amém.